Bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Cálculo Diferencial Integral 1. Eu sou a professora Aline, vocês já me conhecem, né? Hoje já é a 9ª aula, estamos caminhando para o fim da nossa disciplina, ainda teremos aula de hoje, depois mais 3 aulas, lembrando que são 12 aulas ao todo. E veja, na última aula nós falamos de derivada. E na aula de hoje, o nosso tema continua sendo derivada, só que nós vamos conhecer outras regras quando temos a situação da derivada envolvida, tá? Professora, quais são essas regras? Como que a gente interpreta essas regras? Como resolver e trabalhar com essas regras? Nós vamos trabalhar hoje com 2 regras. A regra do produto, na verdade com 3. Regra do produto e regra do quociente, ou seja, quando a gente tem a multiplicação de funções, quando a gente tem a divisão de funções e quando nós temos a composição de funções, ou seja, quando a gente tem uma função composta. Como será que a gente deriva uma função? Que são as chamadas regras de derivação. Então, se você der uma olhada na unidade 3 do seu livro, tá? Você vai ver que o tema é derivada e nós temos algumas regras de derivação. Então, na última aula, nós falamos e vimos uma introdução de derivada, como calcular a derivada de uma função. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar com algumas regrinhas, tá? Na aula passada, conhecemos algumas regras que nos ajudam a calcular determinadas funções. E na aula de hoje, nós vamos falar da regra do produto, da regra do quociente, ou seja, quando a gente tem um produto de entre funções, quando nós temos o quociente, que é a divisão de funções, e nós também conheceremos, por exemplo, qual é a derivada de uma função exponencial, uma função logarítmica, uma função trigonométrica, só que isso ao longo das nossas aulas, tá? Então, para a aula de hoje, nós focaremos nessa regra do produto, regra do quociente e também vamos falar da regra da cadeia, que é um tipo de regrinha muito utilizado e que vale a pena você fazer um asterisco, anotar com todo cuidado, conhecer essa técnica, tá? Uma técnica, uma regra que é muito utilizada. Então, nós vamos utilizar aqui em cálculo 1, você também vai utilizar em cálculo 2, até em cálculo 3, você utiliza essas regrinhas. Tudo bem? Como calcular a derivada de uma função? Bom, depende do tipo de função que nós temos para calcular essa derivada. Nós vimos de uma função polinomial, como fazer o cálculo, como que a gente soma as derivadas de uma função. Então, são características, né, que nós já vimos um pouco na última aula, e agora nós vamos trabalhar com outras regras de derivação. A primeira regra que nós vamos conhecer é a regra do produto, e depois a gente também fala da regra do quociente. Mas o que é um produto, tá? O produto é a ideia da multiplicação entre funções. Quando nós temos 2 funções e elas são multiplicadas, ou seja, o produto dessas funções, a função f multiplicada pela função g, nós temos que, qual que é a regra para derivar ou para derivar essas 2 funções? Nós temos que pensar o seguinte, você tem a multiplicação de funções e você quer a derivada desse produto. Como que você deriva esse produto? Então, a derivada de um produto de 2 funções é a derivada da primeira função
vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Ou seja, a primeira aqui, ó, vamos chamar de f. Já nós vamos ver um exemplo para ficar mais claro essa regra. A primeira é f. Então, nós precisamos derivar f e multiplicar pela g, mais a f, que é a primeira, vezes a derivada da g. Então, nós precisamos da derivada das duas funções, tá? Só que primeiro, nós derivamos a primeira e multiplicamos pela segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. É uma regra que nós utilizamos para trabalhar com o cálculo sempre que estivermos trabalhando com a ideia da derivada, tá bom? Então, saber derivar a multiplicação ou produto entre duas funções é importante porque nós utilizamos muito essa regra e é algo que precisamos compreender, que precisamos entender, tá? Então, por exemplo, se você quiser, nós vamos fazer exemplos na aula de hoje, mas se você quiser mais exemplos, você pode, na seção 3.2 do seu livro, você tem mais detalhes dessas regras. Vamos ver um exemplo e eu vou trabalhar com você esse exemplo no quadro, fazendo passo a passo, tá? Só um pouquinho. Então, vamos ver. Seja f de x igual x ao quadrado mais 1 vezes x. Determine f' de x. Quem que é esse f'? É exatamente a derivada, tá? Aqui nós estamos trabalhando o início, entender essa ideia inicial de derivada. Então, esse linhazinha lá em cima é a primeira derivada. Poderíamos ter a segunda, a terceira, mas como nós temos apenas uma linha, é a primeira derivada da função. Se tivesse duas linhas, por exemplo, ó, f duas linhas de x, seria a derivada segunda. O que é essa derivada segunda? É você derivar uma vez e derivar novamente, tá? Mas fiquem tranquilos, nesse momento não é o nosso foco. Eu só mostrei para você porque aqui o linha é derivada que eu também havia falado na última aula. Vamos então fazer esse cálculo no quadro. Qualquer dúvida, perguntem, mandem pelo chat, isso é bem importante que vocês compreendam, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui a câmera no quadro. Carregou? Vamos lá. Vou aumentar aqui, ó. A nossa função, quem que é a nossa função? f de x. X ao quadrado menos 1 vezes x. Então, veja, ó, nós temos o produto, ou seja, a multiplicação entre duas funções. Vou chamar aqui de primeira e de segunda. De acordo com a regra, ou seja, o produto de acordo com a regra do produto da derivada, como que a gente faz essa derivada, tá? Então, nós derivamos a primeira. Então, vamos lá. F' de x é essa derivada. A derivada, como que a gente representa essa derivada? Nós podemos escrever x ao quadrado menos 1 linha, ou seja, nós vamos precisar
derivar essa função, x ao quadrado. Deixa eu só conferir se é menos ou mais 1. É mais 1, tá? Aqui, ó. Mais 1, ou nós derivamos, escrevemos essa notação, d sobre dx, de x ao quadrado mais 1. Ou seja, nós vamos derivar essa função em relação a x, certo? Eu vou fazer essa notação que acaba sendo a mais utilizada. Então, veja. Qual que é a regra do produto? A derivada da primeira. Eu vou escrever, depois nós derivamos na próxima linha, tá? A derivada da primeira vezes a segunda, ou seja, eu não mexo na segunda, eu repito a segunda, mais a primeira, que é x ao quadrado mais 1, vezes a derivada da segunda. Quem que é a segunda? X. Certo? Então, vou colocar aqui entre colchete para mostrar que nós precisamos fazer ali essa derivada. Agora, nós vamos derivar. Eu já escrevi a regra, analisamos as duas funções, agora nós derivaremos. Então, f' de x é igual. Quem que é a derivada de x ao quadrado mais 1? A derivada de x ao quadrado, lembre-se da regrinha do tombo da semana passada. O 2 vem multiplicando vezes o x e eu subtraio 1 do expoente. 2 menos 1, 1. Posso colocar 1 aqui, assim como eu também não preciso colocar. Então, fica 2x vezes quem? Vezes x, tá? Então, a derivada de 1, quanto que é? 0. Derivada de uma constante é 0, por isso que eu nem coloquei. Então, ficou 2x vezes x mais. A primeira nós vamos repetir. X ao quadrado mais 1 vezes. Quem que é a derivada de x? É 1. Por que que é 1? O expoente aqui do x, ó, é igual a 1. 1 vezes 1 menos 1, 0. É como se ficasse aqui x elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. 1 vezes 1 é 1. Tá? E agora nós fazemos ali a nossa manipulação matemática e os termos semelhantes que nós podemos juntar ou somar. Então, veja, f' de x é igual a 2x vezes x, 2x ao quadrado, mais x ao quadrado mais 1. Esse 1, ó, ele faz distributiva, como é por 1, fica o mesmo valor. Então, vai ficar 2x ao quadrado mais x ao quadrado mais 1. 2x ao quadrado mais x ao quadrado, 3x ao quadrado mais 1, tá? Então, essa é a derivada desse produto de funções. Então,
como que a gente calcula a derivada de um produto de funções? É a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, tá? Então, a gente tem que derivar as duas e fazer a relação. Professora, eu não posso só derivar a primeira e a segunda e multiplicar? Não, tem que valer essa regra, tá? Vamos conhecer agora qual é a derivada do quociente, ou seja, quando a gente tem a divisão de duas funções e nós precisamos calcular a derivada desse quociente ou dessa divisão. Só um pouquinho para eu retornar aqui. Essa é a regra, tá? Ela é um pouquinho diferente, ela também usa a ideia, ela é diferente, mas complementa a ideia da regra do produto. Sejam duas funções f e g que sejam deriváveis, então, a derivada da f em relação a g vai ser igual a derivada da f vezes a g menos a f vezes a derivada da g dividido pela função g ao quadrado. Ou seja, a derivada de um quociente é o denominador, ou seja, a função, a gente pode chamar de função de baixo e função de cima. Que é a função de baixo? É a função do denominador. É o denominador vezes a derivada do numerador menos o numerador vezes a derivada do denominador, todos dividido pelo quadrado do denominador. Então, a gente pode pensar em função, uma forma de você tentar entender ou lembrar dessa regra do quociente. Podemos chamar de função de cima e função de baixo. Quem que é a função de cima? A f. Quem que é a função de baixo? A g. Então, é a derivada da de cima vezes a de baixo menos a de cima vezes a derivada da de baixo, todas dividida pela de baixo ao quadrado, tá? É uma forma que você pode utilizar para entender qual que vai ser essa derivada, de forma que você lembre qual que é a regrinha para que possamos entender essa regra do quociente. Então, por que que é quociente? Porque nós temos a razão, ou seja, a divisão entre duas funções. Vamos ver um exemplo e vamos fazer novamente passo a passo, tá? Pessoal, qualquer dúvida, por favor, encaminhe, tá? Eu friso que é importante que a gente saiba derivar. Essas regras, nós vamos conhecer, por exemplo, a regra da cadeia, que ela é um pouquinho diferente em relação a essas regras, só que é importantíssimo que a gente saiba fazer a derivação, tá? Vamos calcular a derivada dessa função, x ao quadrado mais 1 dividido por x. Só que antes nós tínhamos a multiplicação entre elas, agora nós temos a divisão. Quem será que vai ser essa derivada? Vou apagar aqui o quadro. Vamos lá, colocar a função no quadro e calcular a derivada dessa função, tá?
Então, nós temos que a f de x, ela é igual a x ao quadrado mais 1 dividido por x, tá? Essa é a função que nós precisamos integrar. Veja, agora não temos mais um produto, temos o quê? Um quociente ou uma divisão entre as frações. Pela regra do quociente, como que a gente divide? Nós podemos chamar função de cima e função de baixo, tá? Vou utilizar esses termos. Então, nós vamos derivar a função de cima. Então, ó, a derivada em relação a x de x ao quadrado mais 1 vezes a de baixo. Então, a gente deriva a de cima vezes a de baixo, menos a função de cima vezes a derivada da de baixo. Tudo isso dividido pela função de baixo, que é x elevado ao quadrado, tá? Então, ó, a derivada da de cima vezes a de baixo, menos a de cima vezes a derivada da de baixo. Como que vai ficar? Então, agora nós precisamos derivar. F' de x é igual. Quem que é a derivada de x ao quadrado mais 1? 2x. Tudo bem? Tudo bem? Por que que é 2x? A derivada de 1 é zero. Então, a derivada de uma constante ela vai ser zero. Vezes o x menos x ao quadrado mais 1 nós vamos repetir. Vezes a derivada de x em relação a x, que é 1. Tudo isso dividido por x ao quadrado. Agora, nós vamos trabalhar, fazer as manipulações matemáticas. 2x vezes x, 2x ao quadrado, menos, tá, ó, x ao quadrado mais 1 vezes 1 é x ao quadrado mais 1. Só que então nós temos menos x ao quadrado mais 1, tudo isso dividido por x ao quadrado. Isso vai ser igual a quanto? Vamos analisar aqui, ó. 2x ao quadrado menos x ao quadrado menos quanto ou mais quanto? Menos 1. Ó, precisamos fazer o jogo de sinal. Menos com mais, menos, tá? Dividido por x ao quadrado. 2x ao quadrado menos x ao quadrado menos 1 dividido por x ao quadrado. Você pode deixar dessa forma, x ao quadrado menos 1 por x ao quadrado, mas vamos supor que fosse uma questão de múltipla escolha. Você teria que assinalar uma das alternativas, certo? Poderia estar dessa forma, ó, uma das alternativas. Vamos fazer aqui a simplificação. Poderia dividir
os dois termos por x ao quadrado. Quanto que é x ao quadrado dividido por x ao quadrado? 1. 1 menos 1 sobre x ao quadrado. Então, poderia ser essa a resposta, ou essa aqui. São formas de fazermos as manipulações matemáticas, trabalhar com a função de forma que ela fique na sua forma irredutível, na sua forma mais simples, ou reescrevendo a função de forma que nós poderíamos retornar a essa forma e essa daqui, tá? Então, vamos deixar naquela forma 1 menos 1 sobre x ao quadrado. Eu tenho aí no slide também a resolução. Não sei se você prefere aqui pelo quadro ou nessa resolução pelos slides, tá? Eu sempre tento fazer no quadro, eu acho que é mais didático, a gente faz passo a passo, tá bom? Como você também tem aí no quadro ou nos slides a resolução. E agora nós temos uma atividade que eu gostaria que você resolvesse, que fala do setor automotivo. Vou voltar aqui para a câmera. O importador do setor automotivo estima que quando consegue vender X unidades de uma determinada peça automotiva, consegue uma receita bruta representada pela expressão matemática C de x igual 0,5x ao quadrado mais 3x menos 2 em milhares de reais. Qual a taxa de variação da receita quando o empresário conseguir vender 3 unidades dessas peças? Qual a interpretação desse produto? Tá? Como que a gente interpreta, né, essa situação? Qual vai ser o valor? Como que a gente analisa essa situação, tá? Então, essa questão não tem um produto ou a multiplicação de funções envolvida. Como que a gente resolve essa situação? Vou deixar um tempinho para vocês resolverem. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, podem encaminhar, que na sequência eu retorno para continuarmos a aula. Até daqui a pouquinho.
Vamos então retornar. Ó, o Francisco nos mandou uma contribuição. Ele falou que a taxa de variação é x mais 3. E é isso mesmo, tá? A taxa de variação, sempre que a gente falar em taxa de variação, ela vai ser o quê? A derivada da função. Nós estamos falando da taxa de variação dessa receita, tá? Dessa função quando nós estamos analisando a situação, tá? Então, é importante trabalhar essa receita representada aqui por esse c de x. 0,5x ao quadrado mais 3x menos 2. Ou seja, taxa de variação, nós vamos olhar para a derivada dessa função. Então, aqui, ó. Taxa de variação sempre vai ser em relação à derivada. Então, o que nós precisamos fazer? Derivar a função c, ou seja, calcular c' de x. Quem que é o c, tá? 0,5, só um pouquinho. Aqui não tem esse c', tá? Ó, então deixa eu... Aqui é só c de x, que é a função. Como que a gente deriva essa função? O 2 é expoente, o 0,5 é constante. Então, pela regra do tombo, o 2 vem multiplicar o 0,5 e a gente subtrai 1 aqui do 2. 2 menos 1, 1. 3x, a derivada de 3x é 3 e a derivada de menos 2 é 0. 2 vezes 0,5 é 1. Vezes x, x. X mais 3. Então, a taxa de variação dessa função chamada de receita é de quanto? X mais 3. Só que pediu para analisar qual que é essa taxa quando vender 3 unidades. Ou seja, nós vamos calcular o C' de 3. 3 mais 3, 6. Ou seja, essa taxa de variação é de 6.000 por unidade. Qual que é a interpretação que a gente pode fazer? Quando essa produção é de 3 unidades, a receita da empresa aumenta uma taxa de 6.000 por unidade. Então, nós estamos falando dessa taxa em relação à produção. Se nós pensássemos no C de 3, aí nós substituiríamos o 3 naquela função C, tá? Como aqui o Francisco, ele mandou a contribuição, tá bom? Então, a gente tem que interpretar se eu estou falando da taxa, se eu estou falando da própria função que foi dada e de que forma fazer essa interpretação, ok? Vimos regra do produto, regra do quociente. No seu livro, você tem mais exemplos, você tem mais informações de outros exemplos da regra do produto, regra do quociente, e agora nós vamos conhecer a regra da cadeia, tá bom? Que é uma regra muito utilizada, que vale a pena, ó, coloca um asterisco. Depois você pode rever outros exemplos, outras situações, porque é um tipo de regra muito utilizada, tá? O Francisco, ele mandou uma pergunta dizendo assim: eu não deveria substituir na função, você precisa substituir na função que nós encontramos da taxa de variação, tá? Ou seja, a pergunta era: qual a taxa de variação da receita quando o empresário conseguir vender 3 unidades dessas peças? Então, a taxa de variação, então o 3 nós substituímos na taxa de variação, tá bom? Regra da cadeia. O que é essa regra da cadeia? Essa regra,
ela é muito utilizada quando nós temos a composição de funções ou quando nós temos funções compostas, como, por exemplo, x mais 2 ao quadrado. Ou seja, nós temos aqui a função afim elevada ao quadrado, que é uma função quadrática. Então, nós temos aqui uma função composta. Como que a gente deriva uma função composta? Uma função composta, ela é definida aqui por f bola g, ou, por exemplo, f da g de x, ela vai ser derivável em x, e conhecida aqui como f' de x, quando nós temos aqui, ó, a derivada da função de fora calculada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Como que a gente faz o cálculo dessa função? Por que que eu chamei função de fora, função de dentro? Função de fora seria essa do expoente aqui, ó. E função de dentro, essa função x mais 2. Mas como que nós podemos calcular a composição dessas funções, né? Melhor, como que nós podemos calcular a derivada quando nós temos uma função composta? Uma das formas de analisar é, nós podemos chamar de y a f de u e u como a g de x. E a derivada de y em relação a x vai ser dy du vezes du dx, tá? Nós vamos ver um exemplo para ficar mais claro essa forma de representar. Ou nós temos também essa outra forma de interpretar a derivada de uma função composta. A derivada da f da g, ou seja, f é a função de fora, g de x é a função de dentro. Como que a gente calcula essa derivada, tá? Então, por exemplo, se nós tivéssemos x mais 2 elevado ao quadrado, como que nós poderíamos derivar essa função? Nós temos aqui a função de fora, que é esse expoente, ó, o elevado ao quadrado, a função de dentro. Então, como que vai ser a derivada? A derivada da função de fora, então, nós derivaríamos o 2, que é o expoente, calculada na de dentro, ou seja, sem mudar a função de dentro, vezes a derivada da função de dentro, tá? Vamos ver um exemplo, depois eu retorno nesse x mais 2 elevado ao quadrado. Então, sempre que a gente tiver uma função composta, uma das regras utilizadas e acaba sendo a mais utilizada é analisar pela função, pela composição. Quando a gente tem função composta, a forma mais utilizada para, ou melhor, a forma que nós precisamos utilizar para derivar uma função é essa regra da cadeia, tá? Então, eu vou fazer no quadro com você a derivada dessa função x mais 2 ao quadrado e depois nós vamos ver um outro exemplo que nós temos também aí no slide. Então, vamos colocar essa função aqui no quadro. Vou apagar aqui. Foi. Então, ó. Quem que vai ser essa derivada da função?
A derivada da função de fora é esse expoente, é esse elevado ao quadrado. Quando a gente deriva o ao quadrado, fica regrinha do tombo. 2 que multiplica a função de dentro, x mais 2, tá? Vezes quem? Então, regra do tombo. A derivada da função de fora, calculada na função de dentro, vezes quem? A nossa derivada da função de dentro. A derivada de x, quanto que é? 1. E a derivada de 2 é 0. Então, aqui vezes 1. Então, qual que vai ser essa derivada? 2 que multiplica x mais 2. Professora, se eu tivesse um expoente 10, como que ficaria? Ficaria 10 que multiplica x mais 2. Posso deixar aqui como 2 que multiplica x mais 2 ou 2x mais 4, tá? No slide eu tenho um outro exemplo para a gente entender essa regrinha. Então, veja. A função que nós temos é f de x igual x ao quadrado mais 1, tá? Aqui nós também temos a composição de uma função, ou seja, eu tenho x ao quadrado mais 1 elevado a meio. Tá? Por que elevado a meio, professora? A ideia de radiciação, tá? Nós podemos trabalhar com a ideia de radiciação, ou seja, a raiz quadrada, a raiz de índice n de x é igual a x elevado a 1 sobre n. Essa é uma das regras de radiciação que a gente tem. Então, deixa eu voltar aqui para te mostrar. Ó. Então, se a gente tem uma raiz quadrada, é a mesma coisa que fazer x elevado a meio. Na raiz quadrada, a gente acaba não colocando o índice. Aqui o índice é 2, por isso que é meio. Na função que nós tínhamos ali, ó, é a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Derivar uma raiz quadrada, como que a gente pode, na verdade, a ideia é, como que a gente pode reescrever essa função de forma que fique mais simples para a gente derivar. Então, você pode escrever a função como x ao quadrado mais 1 elevado a meio, tá? Uma das formas que a gente pode analisar é chamar essa função aqui de dentro de u a gente chama de u e nós temos que a raiz quadrada de u é igual a u elevado a meio. Eu retorno na ideia da raiz. Podemos fazer dessa forma, tá? E aí nós vamos pensar que a derivada da função em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Nós podemos fazer dessas duas formas, que é o que nós temos aqui no slide. E eu vou mostrar uma outra maneira de nós fazermos essa derivada. Então, veja, quem que é o y, né? A gente chamou o y de u. Y de raiz quadrada de u. U elevado a meio, tá? Reescrevendo a raiz. E o nosso u de x ao quadrado mais 1, tá? Então, a função de dentro, ó, que é aqui representada por g de x, nós chamamos de u e o y a raiz quadrada de u elevado a meio.
Como que a gente deriva por essa regra aqui, ó, pela notação de Leibniz? dy du vezes du dx. Quem que é dy du, tá? Então, é a derivada de u elevado a meio. A derivada de u elevado a meio é o quê? Meio vezes u elevado a menos meio. Por que menos meio? Aqui vai ser meio menos 1. Meio menos 1 é menos meio. Então, aqui, ó, ficou meio vezes u elevado a menos meio. E quem que é a derivada de u? 2x. Ó, 2x. Por que que ficou dessa forma? Meio, o u. Quem que a gente chamou de u? X ao quadrado mais 1 elevado a menos meio. Quando a gente tem um expoente em fração, aqui nesse caso, meio, nós podemos escrever, vocês não estão me vendo, dentro da raiz quadrada, tá? Por isso que ficou raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. E por que que esse valor veio para o denominador? Porque o índice aqui, ó, é negativo. Então, quando a gente tem um expoente negativo, nós podemos inverter. Então, ficaria aqui, ó, 1 sobre 2, ou seja, meio, dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Então, vamos lá. Por que raiz quadrada? Porque eu tenho um expoente meio. E por que negativo? Porque nós invertemos a fração. O que estava no numerador veio para o denominador, vezes o 2x. Aqui a gente pode simplificar, ó, x vezes 1x, dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Nós também podemos pensar na ideia da derivada da de fora calculada na de dentro. Vamos ver aqui o exemplo para finalizarmos. Ó, a f nós podemos escrever como x ao quadrado mais 1 elevado a meio. Ou seja, é a derivada da de fora, que é quem? Meio, calculada na de dentro. Então, a gente repete a função de dentro, x ao quadrado mais 1, vezes a derivada da de dentro. A derivada de x ao quadrado mais 1 é 2x. E lembre-se, o expoente, ó, é meio menos 1. Então, quem que nós temos aqui, ó? Meio vezes x ao quadrado mais 1 elevado a menos meio. Esse 2 com esse 2 nós podemos simplificar. O que que significa x ao quadrado mais 1 elevado a menos meio? Primeiro, nós podemos escrever x ao quadrado mais 1 elevado a menos meio como? Primeiro, menos é porque nós vamos inverter. Vai ficar 1 sobre x ao quadrado mais 1. Isso elevado a meio. Assim como a gente tem que a raiz quadrada de x é igual a x elevado a meio, nós podemos fazer a ida, nós também podemos fazer a volta. Do x elevado mais meio, de x elevado a meio, voltar para a raiz quadrada. Por isso que ficou 1 sobre a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Tá? Então, essa é uma das regras muito utilizadas quando a gente está falando aí de uma composição de funções, a regra da cadeia, tá? Na próxima aula, nós veremos outros exemplos. Eu trago novamente essa regra para nós relembrarmos, tá? E veremos alguns exemplos dessa regra da cadeia. E eu também te indicaria dar uma olhadinha no seu livro, se você tiver um tempinho em outros livros de cálculo, para verificar, fazer exemplos, exercícios da regra da cadeia. Então, na aula de hoje, nós falamos da regra do produto,
regra do quociente e a regra da cadeia. Na próxima aula, nós veremos outros exemplos da regra da cadeia e conheceremos as regras em relação a algumas funções, exponencial, logarítmica e trigonométrica, ok? Finalizo aqui a nossa aula. Um bom descanso, um bom final de semana. Se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau.